Então, a região central de São Paulo tem características interessantes. Eu, obviamente, nascido em São Paulo e minha família teve escritório a vida inteira no centro de São Paulo, a começar no edifício Matarazzo, que era a sede do grupo da minha família, e de um outro que é uma outra parte da família também, que é no prédio que chama Conde Luiz Eduardo Matarazzo, que você tem uma entrada pela 15 de novembro e uma pela Boa Vista. E eu mesmo, desde que comecei a trabalhar, estava no Brás, que de certa forma é o centro expandido. Essa região, ela, vamos lembrar, vocês obviamente não eram nascidas, mas a região central, se pegando o Centro Velho especificamente, vamos dizer, 15 de novembro, Boa Vista, era o maior centro financeiro da América Latina. Você andava lá, era interessante, eram só bancos, todas as sedes dos bancos estavam lá. Na década de 70, 70, 75, 76, uma época que o Brasil crescia 13% ao ano, 14% ao ano, então era um desenvolvimento muito grande, a época de Brasil grande, Brasil desenvolvido, etc. Quando começou a chegar na década de final dos 70, foram feitos os calçadões da região central, os primeiros calçadões, que eram as vias chamadas na Itália via pedonale, não entra carro, só entram pessoas, e pegou toda aquela parte do Centro Velho, que vai justamente, começa na 15 de novembro, vai até a Líbero Badaró, todo aquele miolo, até a Praça da Sé e desce até o Largo São Bento, né? Só que isso aí foi final dos anos 70, na gestão do Olavo Setúbal, que era uma ideia boa, mas a meu ver era muito extenso o calçadão, o que impedia as pessoas de chegarem nas suas casas a pé, principalmente lá para o outro lado, né? Vai também lá para da Barão de Piratininga, enfim, as ruas para lá do Teatro Municipal. Você chegava de carro, tinha que parar o carro em algum lugar. O escritório é a mesma coisa. Enquanto estava o Brasil grande, tudo bem. Chegou na década de 80, o Brasil começou a entrar em recessão. Na medida que começou a entrar em recessão, você começou a ter um aumento também de criminalidade, assaltos, trombadinhas, etc. Nessa época também mudaram o projeto da Praça da Sé. A Praça da Sé, ela tinha a Praça Clóvis e a Praça da Sé, tinha o edifício Santa Helena no meio, que tinha a famosa escola Santa Helena, que onde saíram grandes artistas, etc. Veio a gestão Erundina. A gestão Erundina foi no período, começo dos anos 80. Ela começou a legalizar ou autorizar o comércio ambulante, o comércio de rua. E aquilo encheu o centro de ambulantes. Churrasquinho, venda de roupa, de tudo. Até aí tudo bem, mas o que começou a acontecer? A junção de todas essas coisas começou a fazer. Quem morava lá começou a ficar incomodado. Começou a ter assalto também. Veja, não é a causa dos assaltos, não eram os camelôs. Mas você começou a ter movimento, tá? Muita gente, movimento nas ruas, não entravam carros. Então as pessoas começaram a dizer, não quero mais morar num lugar onde para eu sair ou chegar em casa eu tenho que andar 6 quarteirões à noite, sou assaltado, passo no meio de um monte de coisa, etc. E quem trabalhava também começou a achar muito. Para pegar o ônibus, você tinha que sair à noite, andar 8 quarteirões, 10 quarteirões. Isso na época começou a ter muito problema de assalto, e era principalmente assalto. O centro nunca teve violência, mas teve essa coisa de trombadinhos, começaram nessa região central. Com isso e com o desenvolvimento, o que aconteceu? Os bancos começaram a sair daqui, as grandes empresas começaram a sair do centro, foram para um novo centro econômico, aí da década de 80, 90, que era a Avenida Paulista. Abandonaram os prédios. Na medida que saem os empregos, saem os escritórios, a atividade econômica da região central caiu muito, os restaurantes, os bares, as lojas, teve uma atividade e ao mesmo tempo o comércio informal avançando muito. Tomou conta da 25 de março, prejudicando o comércio da 25 de março. Começou a tomar conta da região toda central, competindo com o comércio formal que tinha lá,
desarticulando o comércio formal, porque ele foi embora. E, de repente, os moradores começaram a ir embora também. Então, o que aconteceu? Você teve um esvaziamento da atividade econômica e residencial, uma depreciação imensa do valor dos imóveis, que começaram a ficar abandonados. Nesta região especificamente, quando o Paulo Maluf foi prefeito do governador, também na década de 80, criou a nova rodoviária do Tietê e desativou essa rodoviária que era aqui em frente. Na hora que você desativou essa rodoviária, também acabou o movimento aqui, completamente esvaziou e começou a virar um grande centro de problemas. Mais aqui até um entorno chamado Cracolândia depois do que no Centro Velho, mas o Centro Velho também teve um esvaziamento muito grande. Com isso, com o imóvel barato, você começou a fazer muito, você começou a ter também outras coisas em decorrência da crise. O contrabando começou a aumentar, e onde é que os contrabandistas começaram a instalar seus depósitos? Por aqui, na região central. Né? Então ela começou a ficar ocupada por todas as atividades informais, num certo sentido, acabaram vindo para o centro. E um movimento muito grande, mas como o que? Ele se transformou num centro de passagem. Então, passam pela região central 1.300.000 pessoas por dia. Só que é muito diferente a pessoa que só passa por um lugar da pessoa que mora no lugar. Na medida que também o comércio saiu, você teve um esvaziamento durante o dia. Na medida que os moradores saíram, à noite o centro virou uma terra de ninguém. Aí sim começou a vir o tráfego, né? Ocupou, principalmente essa região daqui. E aqui ocuparam. Bom, anos 90 começou a ter essas ideias de recuperação do centro, etc. Se vocês repararem, a atividade, o eixo econômico saiu daqui do centro na década de final de 70, foi para Paulista nos anos 80. Final dos 90, também teve uma migração. Ele saiu da Paulista, que ela começou a ficar decadente, e foi para onde? Lá para Berrini. É um novo eixo. E depois, no ano dos 2000 e tanto, começou a ir para onde? Nova Faria Lima e Faria Lima, que hoje é o grande centro econômico, e Juscelino, Faria Lima, naquela região. No final dos anos 90, meados dos 90, Mário Covas tinha essa visão de revitalizar o centro. E comprou uma série de prédios lá na Boa Vista. Quando você traz empresas públicas, você traz bom poder aquisitivo e funcionários que também sabem que tem estabilidade, portanto continuarão trabalhando lá. Com estabilidade, ele acaba comprando apartamento perto de casa. Se você pensar, a região central, ela tem a melhor infraestrutura da cidade. Em termos de telefone, água, um dos poucos lugares onde toda a fiação elétrica, vocês vão ver, é subterrânea, não é aérea, você não tem fiação. Então, o Covas, transporte, todas as estações de metrô, as interligações de metrô, tudo. Então, o Covas, trazendo esses primeiros estatais, ele recuperou, começou a movimentar. A Marta, quando assumiu a prefeitura, ela deu também um impulso muito grande, implantando a prefeitura lá onde está o edifício Matarazzo. Né? O prédio foi vendido para o Banespa foi vendido para o Santander vendeu o prédio para a prefeitura. E trouxe várias secretarias também. Então, isso também deu uma levantada e ela começou a criar um programa com BID. Só que aí é onde eu tenho uma crítica grande. Todo esse programa ele previa o quê? Transformar o centro num grande centro de habitação social. Né? E você não pode fazer isso numa região da cidade. Você não deve fazer nada. Ela tem que ter diversidade. Você tem que ter habitação de caráter social, você tem que ter habitação de classe média, você tem que ter restaurante barato, tem que ter restaurante bom, você tem que ter vitalidade, como você tem que ter escola, tem que ter faculdade. Mas enfim, tinha esse projeto. Quando o Serra veio, aí ele me convidou para eu pedi para ele
queria ser subprefeito da Sé, pegar a região central. E era a única prefeitura que tinha, de certa forma, era ligada direto ao prefeito, não era ligada à secretaria. Então, com que objetivo? Da gente fazer a revitalização de toda a região central. Mas na forma como eu acho que precisa para isso acontecer, que é uma dedicação 24 horas por dia. Você achar que vai fazer, cara, quem quer faz, quem não quer manda. Não é? Então, qual era a ideia? Primeiro, reverter aquela coisa de você fazer tudo a área de interesse social. Todas as entidades sociais, albergues, tudo aqui no centro, todas as habitações populares aqui no centro. Não, fazer um misto de tudo. Né? Aproveitar tudo, porque para você precisa ter os vários, você precisa ter atividade econômica boa, precisa ter um cara que usa restaurante, um cara que contrata ou que mora na habitação popular, enfim, você tem que ter vida. E eu também entendia que você tinha dois polos, que eram dois fatores de geradores, dois fatores de geração de problemas graves, de irradiação de problemas. A Cracolândia, que era essa região aqui, e o Parque Dom Pedro, também abandonado, porque também nesse aspecto a Marta tirou a prefeitura de lá, pôs no Matarazzo, largou o Parque Dom Pedro. Um desastre. Bom, aqui, o que a gente, se você olhar? Se você olhar a região, você vê que ela tem dois, da mesma forma que ela é um polo de radiação de problemas, ela tem dois grandes fatores de solução. A Zé Paulino e o Bom Retiro tem uma atividade econômica espetacular, mas que estava comprimida com o negócio da Cracolândia e já se desanimando, porque a Cracolândia estava pressionando. E no outro lado, a Santa Efigênia, uma atividade econômica também sensacional, dando emprego, gerando muita vitalidade, pressionada pela Cracolândia.